Para você que ainda não chegou, né, na fase ali de ser mãe, de falar sobre gestação ou qualquer coisa do tipo, não fique aflito ou muito menos perca o interesse, porque você vai chegar lá. Então você está tendo um privilégio de ter acesso à informação, gente, que assim pode mudar a sua vida, as suas escolhas, né, e o seu futuro. Fala, mulherama! Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Mulherama. Estamos aqui eu, Paula Beltrão e... Fu, gente, o pessoal que tá numa dúvida se é Fu, Ana Luísa. Fu então, Andrade, Ana Andrade, Ana Fular. Eu acho que Fu Andrade fica mais fácil. Pra quem não me conhece... Fu Andrade fica aceitável, entende que Fu é um apelido. Pra quem já me conhece, já tá acostumado com Fu, né, pessoal? Estamos aqui maravilhosamente prontíssimas pra começar mais um papo. Como é que você tá? Eu tô ótimo, tô muito feliz. Olha quem veio. Tô muito feliz, Ana. É engraçado, a gente tava conversando isso, né? Quando a gente criou o podcast, assim, inicialmente eu já tinha falado assim, falou assim, poxa, eu quero chamar mulheres que eu já tenho convívio e que são mulheres que eu acho muito, muito, muito foda, sabe? Assim, mulheres, assim, mulheres que olham por mulheres, mulheres empreendedoras, mães. A Paula já tinha uma lista, viu, gente? Não era pequena, não. Exatamente. Grande. E a Tati Vargas, nossa convidada linda. Oi, gente! Meninas, que honra, meu Deus! Entrei aqui e falou, tô chique demais. Chiquérrima no último. É um prazer pra gente ter você aqui batendo um papo com a gente. A Paula já te conhece. Eu já dei uma lidazinha na sua história pra ter um spoiler. Você quer dar uma resumida aí? Não, é isso que eu tava falando, assim. Quando eu pensei em mulheres, eu falei assim, em nome de algumas pessoas vierem em pauta, o da Tati estava ali, sabe? Assim, eu falei, não, a Tati vai ser uma das primeiras pessoas que eu preciso chamar, porque eu acho o trabalho dela assim, incrível. Não só é uma mulher, mãe de 3 também. Ela vai contar a história dela, assim, mas uma super empreendedora. E uma mulher que olha por mulheres. Sim. Eu acho isso a cara do programa. Eu acho a Tati então, a cara do programa. Ela deu check em tudo ali, tá, gente? Ela deu check em tudo. Exatamente. Tipo, mãe, uma empreendedora, esposa e por aí vai. E mais engraçado, uma empreendedora, uma mulher que olha por mulheres de várias idades, né? Da questão das gerações, que a gente sempre fala, né? Que ela esse trabalho da Tati, assim, em prol, assim, sobre a amamentação, que é o que ela vai falar, não é uma coisa de idade, né? É uma coisa que pode acontecer, que acontece muito frequentemente, tanto com as mães novinhas, tanto com as mulheres novinhas, problemas, tanto com as pessoas mais maduras. Então, assim, são gerações que se unem, assim, em única pauta, assim, que é em relação à pauta da Tati. Exato. Eu não sou mãe, né? Já avisando aqui pra galera. Mãe de pet. Mãe de pet, né, gente? Mas, acompanhando o universo feminino e também da maternidade, porque é um universo que eu gosto muito, eu vejo que a amamentação, ela é quando chega nessa parte, assim, é um desafio caliente, né? Isso. Então, independente da mãe... Que oportunidade a gente tá conversando agora, né? Então, assim, vou absorver todo esse conteúdo, porque eu acho que é muito importante, mais uma vez, reforçando pra galera mais nova aí, que tá assistindo esse podcast, pra você que ainda não chegou, né, na fase ali de ser mãe, de falar sobre gestação ou qualquer coisa do tipo, não fique aflito ou muito menos perca o interesse, porque você vai chegar lá. Então, você tá tendo um privilégio de ter acesso à informação, gente, que, assim, pode mudar a sua vida, as suas escolhas, né, e o seu futuro. E antes da Tati começar a conversar com a gente e contar a história, eu queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, nos acompanhar em todas as redes sociais. A gente tá no Spotify, a gente tá no YouTube, a gente tá no Instagram e a gente também tem os nossos perfis lá no Instagram também, pessoal. Então, a gente esqueci o nome dela. Tati, eu ia falar Fábio, que susto. Então, a Tati também tem, a Paula e eu, tá tudo aí na descrição. E vocês acompanharem os convidados que ainda estão por vir. E vamos começar nosso papo. Tati, delícia estar com você, que alegria. Conheci a Tati já tem alguns anos, sei do seu trabalho, incrível mesmo. Mas eu queria que você desse uma resumida aí pro pessoal aí, como que você chegou aonde você está hoje, assim. Eu sei que a história é longa. Tipo quem é Tati, né? Quem sou eu? Mas que privilégio falar disso, porque envolve mulheres, né? Histórias de mulheres. E aí a gente estava até conversando aqui previamente, né? Como gerações, ter oportunidade de conversar, discutir com gerações, isso muda visão, ponto de vista e tomada de decisão, né? Mas eu sou uma menina do interior, filha do meio, de uma família de 3, minhas avós todas do interior, com 10 filhos, com 8 filhos, família numerosa.
Lá no interior, eu sempre tive duas paixões que eu falo muito grande nessa caminhada, que são crianças e a docência. Sempre amei, queria ser professora da primeira série, lá era a minha Eu queria ser professora ídola, também, né? gente. E aí, nessa caminhada toda, eu vim para Belo Horizonte para poder fazer faculdade, eu sou fonoaudióloga de formação, me formei aqui na UFMG e nessa trajetória toda aí, segui sempre com esse foco da docência, de fazer mestrado, doutorado, estudei um pouquinho fora, morei em Saragoça, na Espanha, também estudando. E nessa... me casei por aí, porque meu companheiro de vida é meu namorado desde os 14 anos. Romântico. Único namorado. E a gente caminhou junto. E nessa volta, né, uma mulher que eu sempre fui muito decidida, determinada, controladora. E dentro da maternidade, isso é importante, você ficar sabendo que mulheres que têm esse perfil dominador têm um risco muito maior de depressão pós-parto. Isso é científico. Tá? Não é mesmo? Porque quer controlar o incontrolável, né? Falou tudo. Eu falei porque eu acho que eu sou uma mulher controladora, tudo. Viu, gente? Então, e aí essa conversa falou tudo, é isso. E aí eu tinha um sonho muito grande de ser mãe. E aí quando eu voltei da Espanha, eu falei, agora, eu quero ser mãe agora, porque eu vou estar com bolsa de doutorado, então tudo fácil, cuidar de um bebê em casa não vai dar trabalho nenhum, né? Eu sei, conheço tudo, e aí é que são elas, né? Porque engravidei e tudo que eu achava que eu ia dar conta me escorreu e desmoronou, né? Loucura. Então, falava que meu filho não ia chupar chupeta porque eu era fonoaudióloga, Sim. eu não sou fonoaudióloga, eu tinha estudado isso, né? E aí, quem sou eu, né, para essa tomada de decisão? Não consegui. E me vi, na verdade, num momento de extrema vulnerabilidade. Eu acho que falar de vivência de maternidade é muito isso, é se colocar num lugar de extrema vulnerabilidade. Sim. E a gente entender que a gente precisa dos outros, ter pessoas perto da gente, isso é essencial. Então, aquele perfil de uma mulher controladora, que tinha tudo, várias conquistas, se vê assim, uau, não dei conta disso, né? Aquilo que eu achei que seria o mais fácil. Pensa. E tá tudo bem. E o que é legal dessa caminhada é falar isso. Hoje eu olho e falo, e tá tudo bem. Não era pra mim ter dado conta de nada, né? Eu fiz o melhor que eu dei conta. Tipo assim, o normal é ser do jeito que foi. Mas isso foi algo transformador. Foi esse momento de um processo de puerpério, onde eu queria um parto, e eu fui por uma cirurgia de cesariana. Eu tinha um discurso que meu filho não ia usar bicos artificiais. E ele usou. Eu ia ser tudo lindo, a amamentação, e peito machucado, peito ferido. E não foi nada lindo, né? Dentro do que eu considerava. E depois de alguns meses, eu entendi que eu estava num processo depressivo, numa depressão pós-parto. E não me envia e não me encaixava ali, porque depressão pro interior, então, é coisa assim, né? É loucura, E aí foi com auxílio profissional e entendendo dentro desse contexto, né, que veio, eu acho, a força que eu acho que mulher tem algo que, né, que ama, é falar que a gente tem um poder, assim, de enxergar oportunidade, de resiliência, né, de falar assim, gente, mas eu não encontrei ninguém, e aí entra um pouquinho, né, da questão do empreendedorismo. Eu achava que eu ia dar conta de tudo, eu trabalhava com amamentação e eu não dei conta e eu não encontrei ninguém que me atendesse ou que me oferecesse aquilo que eu gostaria. Sim. Né? E aí, nesse momento, veio uma reviravolta que foi, vou montar algo que seja para assistir mulheres nesse período. O empreendedorismo gritou, né? Gritou e fala, por que não? Né? Eu ser essa pessoa para atender famílias. E a minha empresa, que é o Instituto Mambem, ele surgiu por aí. De ser algo para atender mulheres no período de pós-parto, assessorando a amamentação, atender diretamente famílias. E aí, nessa caminhada, por amar a docência, por ter um percurso dentro da docência, o Instituto caminhou muito para formação e capacitação de outros profissionais. Legal. Maravilhoso, é isso mesmo. Fantástico. Tati, eu falo muito isso, a gente que está imersa nesse universo do parto, eu falo que a mulher, hoje em dia, se prepara muito para o parto. Isso, assim, a gente não está falando de coisa de 10 anos para trás, a gente está falando de uma coisa muito recente. As informações em relação à escolha da mulher, em relação ao que ela deseja para o corpo dela,
em relação ao parto é uma coisa muito recente. A gente falar que humanização, falar friamente, assim, que é falar sobre a humanização. Eu trabalho no universo de parto, como fotografando parto há 10 anos. Mas empoderamento assim, da mulher veio de, sei lá, 6 anos para cá, que a gente está falando mais, que muitas equipes estão se formando. Antigamente eram profissionais pontuais que existiam. Hoje em dia as pessoas se preparam, os profissionais, até os estudantes de medicina, eles se preparam já para trabalhar com isso determinado. E que, com isso, as mulheres têm mais possibilidade de estudar sobre o parto. E a mulher se prepara muito, ela faz curso, ela lê... Mas ninguém é preparado para a amamentação. É engraçado, o pós-parto é um universo que as pessoas fazem exatamente como você. Não, vou dar conta. Pô, sou uma mulher muito forte. Exato. Não, eu vou dar conta, eu sou forte. Pô, já passei por isso. Já passei por isso. A vida já foi difícil demais. Ou tive dificuldade para engravidar, engravidei. Então, sim, o resto, assim, o parto, eu acho que a mulher para ali naquela questão, né? O parto vai ser... E aí vem o break. Não está pronto para o depois do parto. Não tá. Eu recebo muita mãe aqui no ensaio newborn. Os prantos, sabe? Assim, com o peito ferido. Sim. E a mãe que fala, não, Paulo, eu queria fazer um ensaio newborn, mas eu tô muito mal. Assim, a autoestima da mulher vai ficar baixa. Meu peito tá machucado, meu bebê só chora, meu bebê só tem cólica, meu leite não desceu. Então, assim, são tantas questões tão difíceis psicologicamente para a mulher no pós-parto, que eu acho que quanto mais a gente falar isso, e cada vez mais, eu acho que não vai ser nem um terço do que a gente vai poder levar de informação para ela, porque realmente as mulheres precisam. Eu estou falando, quanto mais a gente falar aqui hoje, não vai ser suficiente. As mulheres realmente precisam pesquisar muito. Porque eu acho também que é isso. Só vivendo a experiência para, de fato, né, você tirar algum tipo de conclusão. Porque eu acho que por mais também que a gente der todas as informações possíveis aqui agora, cada um vive uma experiência. E tem uma coisa muito, muito, muito interessante nesse, Paulo, que assim, o parto é o primeiro desafio que a gente vai ter na chegada desse bebê. Então não adianta eu querer pular e falar, não, esquece parto, vamos falar de amamentação. Eu sempre falo isso. Gente, não adianta ficar falando período gestacional, de pega, postura, isso vai entrar daqui, vai sair daqui. Essa mulher tem que saber algumas informações importantes do tipo, eu não preciso sofrer e sentir dor e ficar com o peito sangrando. Porque hoje ela vai viver isso e alguém vai falar assim, mas isso é normal, porque eu também passei isso, a avó, a tia, e não precisa. O parto é o primeiro evento que vem, só que é um evento que relativamente é curto, né? Ele vai acontecer, o bebê vai nascer. A amamentação, não. Ela vai 1 semana, 2, 3, 4, 1 mês, 2, 6, 2 anos. E aí vai na luta do desmame, que não é fácil também. Então, é um processo muito mais longo, né? É um processo que envolve, assim, saber, tá ali na ponta e falar assim, olha, eu não preciso, né, de sofrer desse jeito. A história que vem desenhando a amamentação atrás, né, das minhas avós, da minha mãe, enfim, não tem que ser a minha história. Se eu quero isso, eu posso buscar recurso, auxílio, enfim. Mas como é que você prepara uma mãe dessa? Tipo assim, visando que a gestação não é o período que, às vezes, ela vai dar né, tipo assim, a devida importância, apesar de que eu acho que talvez deveria dar, né? E aí, tipo assim, vai nascer e assim que nasce, já começa. Olha que legal, Ana. Saiu, já começa. E olha que legal. É uma coisa assim que eu falo muito hoje. É uma frase que eu falei numa aula esse dia, eu repito ela em todas as aulas agora, que eu falei, escreve aí que eu falei isso. Que assim, a gente, dentro da ciência, das evidências da amamentação, a gente levou para um discurso, assim, baseado em evidência, que antes era, o peito feriu, passa um tantão de coisa para cicatrizar, ou então a mulher, para preparar o peito, passa bucha para deixar ela forte. E a gente já viu que não tem nada disso, assim. Ao contrário, a estrutura da mama está pronta para amamentar, a estrutura do peito, enfim, não tem que fazer mais nada. Só que esse discurso que a ciência trouxe para a gente trazer a amamentação para o contexto não ajudou em determinado sentido. Então, hoje eu falo uma coisa muito importante, que é a mama está pronta para amamentar, mas a dona da mama não está pronta para amamentar. Aí é que são elas. Porque o peito está pronto, não precisa olhar para o peito. Só que nessa saída de não olhar para o peito, ninguém olha para essa mulher, não pergunta para ela. Ela passa um pré-natal inteiro sem ninguém olhar o peito dela, ou falar se ela tem algum medo, alguma angústia, algo relacionado à amamentação.
Porque aí essa preparação que você perguntou, né, é muito isso, de trazer agora para esse debate algo que dá... A hora que ela estiver no meio do furacão, é muito mais difícil falar isso com ela. Sim. Sabe, 90% das mulheres vai ter o que a gente chama de blues puerperal, que vai do 5º dia ao 15º dia de vida, que é você chega na casa com aquele bebê, eu falo pra mãe e a gente olha pra ele, chora. A gente não sabe o que a gente tá chorando, mas a gente chora. Tá tudo aparentemente tão bem, mas a gente chora. O que está acontecendo? E é muito diferente eu falar isso para essa mulher agora, fora do blues, do que eu falar para ela na hora que ela está desabando. Eu falo, isso é normal, é blues. Gente, mas ela não vai considerar que é. Né? Então, dá para a gente trazer um tanto de informações para esse período gestacional, para falar assim, olha, né, a gente tem várias perspectivas ali. Se porventura você estiver lá, você lembra que eu falei algo sobre isso? Eu tô aqui para te ajudar. Sim. Maravilhoso. Porque eu vejo que nesse momento de desespero ali, porque já nasceu com fome, né, gente? Já tem que comer. O ser humano ali já precisa começar a vida. E aí a galera fica apavorada e desiste, não quer e não vai dar conta. Eu falo isso porque eu tô com uma irmã que teve neném agora recentemente. E aí aquela coisa, né? A família não vai dar conta, não tá alimentando, tá chorando, tá doendo. Eu ia ficar louca, gente, não sei. Não, e tem uma coisa, tem uma carga sobre a mulher, né, Tati? Assim, se o bebê tá chorando, é porque tá com fome. Então, assim, a responsabilidade de tudo que acontece com o bebê é daquela mulher que já tá naquele blues, assim, que ela já se considera que ela não vai dar conta daquilo, porque é muito, muito difícil uma mulher falar assim, pressão. Não. É uma pressão dela com ela mesma, né? Assim, dela ter a certeza que ela precisa dar conta, da sociedade em torno, tá com fome, não tá com fome, é o leite, não é? E assim, pensando nessa logística, quando que seria o ideal, então, a mulher ter o primeiro contato com uma consultora de amamentação ou a mulher começar a buscar, querer saber em relação à amamentação? Hoje, o movimento todo é que a gente encontre essa mulher, essas famílias na gestação, no período gestacional. Né? E aí a gente tem alguns protocolos do tipo, a partir de 32 semanas, a gente já faz o encontro. Hoje, a gente tem estímulos mesmo, que a gente faz a partir de 37, estímulos na mama, de ordenhar, de extrair colostro, porque hoje mostra que algumas mulheres que podem ter fatores que podem dificultar a amamentação, a gente já consegue dar já um estímulo para essa mama já facilitar a hora que esse bebê chegar. Então, a gente tem mudado muito essa abordagem, sabe, Paula? Muito, muito mesmo, assim. Antes era aquilo mesmo. O próprio pediatra, né? A mãe chegava lá grávida, ninguém sabia o que fazia. Porque, assim, eu sei mexer com o menino. Eu não sei, o menino não está aqui ainda, o que eu faço, né? E é muito isso. Hoje é uma luta para a consulta pediátrica acontecer no período gestacional, a consulta com a consultora de amamentação acontecer no período gestacional, porque ali a gente tem uma abordagem, né, de trazer esses pontos que a gente enxerga na história daquela mulher que podem ser determinantes para essa tomada de decisão, né? Porque parto e amamentação, a maioria das histórias, ela traz mulher que relata desejo de vivenciar um parto e de querer amamentar, mas que o desfecho é eu não consegui, né? Eu não dei conta. E quando a gente vai ver essa caminhada, eram pontos assim que se tivesse uma fala diferente ou se ela tivesse buscado um profissional, com certeza ela teria oportunidades de fazer a tomada de decisão que para ela realmente fazia mais sentido, né? A mulher às vezes larga pelo cansaço ali, né? De não conseguir e você fica tendo uma cobrança. Aí se você larga do osso é pelo menos ok, eu coloquei na minha cabeça, então, que eu não dou conta e vida que segue. Só que é uma coisa que fica pra sempre, mas fica aquele buraco. Né? Exato, fica pra sempre. Tipo assim, às vezes a pessoa posta lá, tipo, eu não dei conta e tá tudo bem. Mas às vezes não tá tudo bem, né? E aí é que o resumo de tudo isso é empoderamento, né? Sim, que é a nossa grande luta, é o movimento, é tudo, é o que as meninas, né? Vocês me falaram que é o objetivo do podcast, assim. Eu acho que esse é o sentido, porque se a mulher tiver poder de tomada de decisão, ela tiver informação, ela pode falar assim, olha, eu vou dar chupeta. Eu não quero viver um parto. E tá tudo bem. Exato. E tá tudo bem para todo mundo. Porque ela tem que fazer o que ela dá conta mesmo, que faz sentido para ela. Só que a grande questão é, às vezes, a gente faz alguns posts, assim, de uma imagem de uma mulher amamentando e alguém fala assim, ai, que absurdo, vocês julgando quem não amamentou. Gente, mas onde está o julgamento nessa imagem? Aí eu falo que eu faço esse exercício de sempre ir lá e buscar, né? Reler o que foi escrito, o que está trazendo aquela imagem.
E a pergunta hoje muito é por que essa mulher, vendo outra amamentar, doeu tanto nela? Entendi. Exato. Entendi. Perfeita a colocação. Porque se ela tivesse feito essa tomada, essa decisão ciente, empoderada, aquilo não machucaria, aquilo não incomodaria. Então, a luta é essa mesmo. Eu não quero amamentar, não quero mesmo, e tá tudo bem. Sim. Ok. Isso é humanização, né, Valéria? Eu acho que é isso. Tá Respeito à tomada de decisão. Exato. Falando aí do não querer amamentar, entrando um pouquinho até também no que eu vejo da galera da minha geração e mais nova, justamente isso, né? Do tipo assim, não quero ser mãe, não quero amamentar, ou também tem as que querem amamentar e querem ser mães, por exemplo, que é o meu caso. E eu vejo que elas caminham muito para um lado da estética, né? Que a gente estava até comentando aqui antes disso. Eu não quero amamentar porque meu peito vai ficar assim, porque meu peito vai ficar assado, porque eu não quero gente pendurada, ou gente que vai ficar dependendo de mim o tempo todo. Gente, no caso, é o filho, né? Mas, enfim, as pessoas falam de diversos jeitos porque não tem filho ainda, né? E aí, como é que funciona, né? Eu vejo que isso tem muito aí na nossa geração, essa preocupação. Estética e até de dependência também, mesmo, tipo, né? De silicones e tal. Ainda, mesmo com as técnicas atuais, o que a gente faz, é lógico que tudo que a gente faz na vida tem uma consequência, né? A gente tem que falar um pouco disso. Ainda assim, afeta potencialmente a amamentação, as questões estéticas. Ainda tem esse mito assim de se você amamenta por 6 meses, seu peito vai cair. Se você amamenta por tanto tempo, seu peito... Não. Ainda existe isso? Tem intervenções cirúrgicas que é fato que vai impactar. Muda a estrutura, né? A fisiologia da mama. Então, se uma mulher faz uma redução de mama, uma reconstrução do complexo mamilar-areolar, tira tecido, provavelmente isso impacta na dinâmica da amamentação. Então, a gente não tem condições. Acompanho muitas mulheres que fizeram redução, cirurgia, amamentaram exclusivamente por 6 meses, até várias, né? E por isso eu falo que hoje a gente tem evidências de trabalhos que a gente começa a fazer no período gestacional. Então, se dentro desse cenário eu vejo algo que é um fator de risco que possa impactar, eu já tenho algo que eu consiga trabalhar antes, que eu possa não garantir nada, porque a gente não consegue garantir nada, mas que a gente possa tentar construir um outro cenário, sem dúvida nenhuma. Né? Essa coisa tipo, o silicone na frente do músculo, atrás do músculo, e tem algum tipo de interferência? Como é que fica esse universo aí? Ser na frente do peitoral, atrás do peitoral, muda pouco em termos. Vai impactar muito mais nesses casos por onde foi colocada a prótese. Entendi. Pela areola, cortou ali perto do mamilo, foi colocado por região submamária, axilar, volume. Agora, o que a gente vê muito hoje também, Ana, é casos de mulheres que têm prótese e desejam amamentar, e quando chega pra gente, a gente encontra uma série de dificuldades em termos de produção de leite, mas que não tem a ver com a prótese, mas tem a ver com uma estrutura de mama que ela já tinha antes, que veio, na verdade, modificada pela colocação da prótese. Ou seja, a gente tem casos também de mulheres que têm menos glândulas mamárias. Sim. Então, aquela história de toda mulher dar conta de produzir leite não é real. Era isso que eu ia te perguntar. Não é real. Então, tipo assim, todas amamentam. Entendi. De jeito nenhum. Isso é identificado. Grande parte das mulheres vai ter um volume de glândulas que vai atender, a dinâmica da amamentação vai favorecer muito isso, mas a gente tem casos específicos, por exemplo, de hipoplasias mamárias, que vai impactar, sim, na amamentação. Entendi. Então, a gente tem uma questão estrutural. Então, é isso, trazer informação para que essa mulher fale, eu gostaria, eu quero, eu desejo, eu tenho suporte. E aí ela chega, olha, eu tenho, mas eu decidi por fazer uma cirurgia estética há um tempo atrás. Eu sei que tem risco. Eu quero fazer o máximo que eu posso, assim. O que tem de recurso hoje? E é nessa caminhada que a gente vai. Então, a gente já quebra aquele julgamento de que toda mulher tem que amamentar, partindo do pressuposto que tem mulheres que vão ter condições que não vai permitir que ela amamente. Isso é histórico. É uma coisa muito interessante, mas é histórico e movido pelo mercado, pela demanda de mercado. Há muitos anos atrás, né, das histórias... enfim, na nossa colonização aqui, quando vieram os portugueses, encontraram índias, assim, já vem da Europa um discurso em que era indigno de uma dama amamentar.
Porque deixava o peito cair, e aí ela tinha que manter o corpo dentro do espartilho, tomar conta de casa. Então, lá na Europa, nessa época já, tipo, existiam as amas de leite, que eram negras escravas, que amamentavam os filhos dos burgueses. Isso foi incorporado aqui, porque chegou aqui, viu as índias com os meninos agarrado no pescoço e amamentando, e aquilo, né? Sem vestimentas, como eles consideravam ser algo. E aí isso vem sendo incorporado à nossa cultura. Então, a gente passa por um momento aqui no Brasil em que as mulheres deixam de amamentar os seus filhos, porque não pode, socialmente isso não era bonito, e quem amamentavam eram as amas de leite. E a partir desse momento que acontece isso, tem uma era, né, na história assim, que muitas crianças morrem. E na era vitoriana, que era da Rainha Vitória da Inglaterra, a cada 10 crianças que nasciam, só 2 sobreviviam até 2 anos de idade. É mesmo? E aí eles colocaram a culpa sobre isso da má qualidade do leite das amas. Socorro. E mal sabem que, provavelmente, essas 2 que sobreviviam é porque o leite na verdade, sim, trazia benefícios. Mas, nesse momento, foi um momento da história em que, enfim, por questões de falta, né, de condições públicas mesmo, de controle de doenças, enfim, não existiam vacinas e tudo, eles desenvolveram, nessa época, a primeira mamadeira, que era uma mamadeira que era um canudinho, que vinha dentro de um pote fechado. Então, lá colocava leite com açúcar e não tinha jeito de higienizar. Então, hoje eles sabem cientificamente que essas crianças morriam por diarreia, por vômito, por infecção intestinal por causa daquilo. Isso, que loucura, que interessante demais. E é essa construção até hoje. A gente tem, então, um poder de empresas que lucram com o não amamentar, né? Muito grande. Que é histórico. Disso. E que é histórico, né? Histórico. Que vem exatamente... Gente, que interessante. Gente, essas mulheres deviam ficar terrível, porque você dá à luz, o seu corpo automaticamente já começa esse processo. Aí, tipo assim, então eu não vou amamentar, né? Tipo assim... E aí a gente escuta relatos de dores nesse sentido. Exato. Tipo assim, o que acontece com uma mulher que estava pronta para amamentar e eu não vai? tinha que enfaixar o peito, cheio de leite, vazando, com febre, porque eu dava algo que era muito melhor para o meu filho, né? Tem uma época da geração que era isso. Na nossa geração aqui, dessa geração, né? Essa geração que está parindo hoje, mulheres 35, 40 anos, a gente viveu numa geração, década que nasceu década de 80, início de 90, final de 70, é uma geração que a gente tem um movimento da sociedade mostrando que ir ter o seu filho dentro do hospital, com hora marcada, sendo uma cesariana, e você dá para ele o melhor alimento que tem, que é o que você compra numa lata, prepara e oferece, deixa ele mais gordinho, isso é o melhor. Então, assim, as nossas mães dessa geração, elas fizeram o que elas acreditavam ser o melhor para os seus filhos. Exato. E foi, né? Só que essa tomada de decisão, ela é impactada por uma série de fatores, Entendi. Igual mesmo a cesariana, né? Que esse incentivo à cesariana é mais segura, é mais isso, é mais aquilo outro. Tem todo que é uma cirurgia maravilhosa para salvar vidas, né, Paulinha? Mas não pode, num cenário que a gente chegou de 90% das mulheres. Não pode ser um incentivo, não pode ser um incentivo. Tem que ser uma ferramenta que está ali. É um recurso. Exato. É um recurso médico, exatamente. E essa busca, né? Até porque quando eu vivenciei isso e eu contei, meu filho chegou de cesariana, mesmo desejando parto normal. Depois eu tive um outro bebê, que infelizmente eu perdi com 10 semanas, vivi uma outra realidade dentro do serviço de saúde. Depois eu tive o Pedrinho, meu outro filho, busquei um parto. E aí, olha uma coisa muito interessante, como mulheres impactam mulheres e como trabalhos, né, como esse e a fotografia. Eu não esqueço que eu falei com o médico que estava me acompanhando na época que eu pensava que eu queria uma fotógrafa naquele cenário, assim, porque aquilo eu me via como um processo de empoderamento. E ele virou e falou assim, bobagem. Pra que isso? E quando ele falou aquilo pra mim, nossa, aquilo soou como uma sentença assim, não vai dar certo. Isso no parto? Antes.
Antes do parto, Entendi. eu contando o que eu queria. E eu falo, como é importante as pessoas todas que estão perto de você sobre isso, né? E, enfim, vivi uma outra história, tive uma outra cesariana, uma história completamente diferente, mas tive uma outra cesariana. E quando eu optei por ter mais outro filho, né? O quarto filho, eu até pensei, né? Deixa eu fazer muita terapia para saber se eu quero realmente ter um quarto filho ou se eu quero só tentar um parto, porque a probabilidade de eu não ter cientificamente é grande, assim. Os riscos vão aumentando. Eu tinha 2 cesarianas. Mas eu falei, eu quero. Meu sonho é ter uma família grande, uma casa cheia. Eu quero ter 3 filhos. E aí, quando eu tomei essa decisão, né? E aí eu busquei pessoas, profissionais, alinhados, que traziam informação. Falou, tem risco? Tem. Esse é o risco de uma nova cesariana, é o risco da tentativa de buscar um parto, né? Queria muito que tivesse, né? O que eu não tive no outro, dos profissionais. E 15 dias antes, eu me preparei para isso, né? E 15 dias antes da Helena chegar, começou uma pandemia. 15 dias. É aquela coisa que a gente acha que está tudo no controle. Pronto. Tava tudo no controle, tava tudo indo bem, com uma equipe alinhada, com profissionais, a gente num grupo e fechado, aquela Tudo coisa. certo, pá. 15 dias antes, Não pandemia. pode entrar ninguém com você, não pode entrar sua dona, não pode entrar enfermeira obstetra, não pode entrar ninguém para poder registrar. Malha, você podia entrar. Eu e o menino, e olha lá se eu quiser, né? Só que aí foi essa construção desse empoderamento, ele não é um evento, ele é um processo. E ele é um processo que a gente que só acontece de dentro para fora, Exato. né? A gente luta pelo processo de empoderamento de mulheres, mas a gente não dá conta de empoderar ninguém, até porque a gente mune de informação, a gente faz parte desse processo, mas o poder só vem quando eu abro a minha porta, né, e falo de dentro para fora. Agora é eu. Sim. Eu assumo essa responsabilidade também, que é algo que faz muita diferença hoje nesse trabalho com mulheres, que eu acho que é uma coisa que eu abraço, assim, eu quero fazer com que ela tenha poder de tomada de decisão, seja a decisão que para ela faça sentido. Porque a gente está num processo onde a gente enxerga, né, que julgar a responsabilidade para o outro é mais fácil. Ah, por que você fez? Ah, porque o outro mandou eu fazer. Exato. Ah, por que você levou? É porque o outro falou para eu fazer. Mas aqui, e você? O que você queria? O que você fez? Exato. Com certeza. Isso Eu falo é lindo. muito isso com as meninas que me acompanham. O poder de tomada de decisão mesmo. Tipo assim, de você saber falar pra sua amiga, pra sua mãe, pro seu companheiro, companheira, enfim. O que você quer. Se faz sentido ou não pra terceiros, mas eu acho que é muito isso. E você vestir a camisa, porque aí você aguenta segurar no peito, gente, a sua tomada de decisão. Agora, quando ela é de terceiros, aí é osso duro de roer. Sai do seu controle, né? Sai do seu controle. É, sai do seu controle e fica extremamente desagradável. E a Tati teve um lindo VBEC 2. Vivi, né? O VBEC, Ana, pra você, sabe o que é VBEC? Não. Deixa eu tentar chutar, peraí. Não, gente, VBEC. O 2, hein? Já deu 2. dica. 2. Não sei, gente, parta, amamentação, socorro. Em inglês é Não é sigla. Virginal Birth After After cesárea. Cesarean. Então, é parto vaginal após uma cesariana. Ah. E o 2, porque ela já tinha tido 2 Duas cesarianas. cesarianas. Então, ela conseguiu ter um parto normal, natural, na verdade, né? Após 2 cesarianas. E foi maravilhoso, assim. A gente vai passar, tá autorizado, a gente vai passar umas ceninhas do parto dela, porque apesar de eu e a Andressa da Felite Filmes não estarmos lá, a gente deu um jeito da gente estar. É isso que eu ia falar. Não podia entrar A e o gente- médico. a gente Entrou na bolsa. a máquina entra na bolsa de uma que vai para outra e que é enfermeira. E a gente Vai dar tudo certo. Mas é um momento muito especial. Eu acho que muitas mulheres aí na pandemia devem ter ficado apavoradas Sim, sim. com o fato de não poder fazer esse registro. Ainda mais que agora eu vejo que as mulheres, elas estão, como que eu falo, tomando mais as suas E decisões. elas entendem isso que a Tati falou. Às vezes é uma fala tipo assim, mas pra quê? E você fala, pô, então será que ele não tá confiando que vai dar certo, né? É exatamente isso, assim, que a gente às vezes nas entrelinhas de uma fala médica, assim, a gente vê o todo acontecendo de uma forma muito diferente do que a gente planejava, né? E foi muito marcante isso, eu acho, que dessa questão do registro, e de estar ali e de falar uma para as outras e precisar falar, né? Porque é isso, mulheres, conta a sua história, ela vai ser muito, muito determinante para outras histórias, para mover outros movimentos, né? E o dia que eu tive Helena, ela nasceu de um parto natural às 20 horas. Eu lembro que esse vídeo estava pronto, umas 3 horas depois já
estava pronto, assim, na rede social que as meninas colocaram, quem estava, todas, eu mesmo nem sabia. Mas o que eu recebi de mensagens falando assim, obrigada, porque você fez significar muitas outras histórias. Eu não vou poder ter oportunidade de ter um outro filho, eu não quero, para tentar viver isso. Mas obrigado por ressignificar tantas outras histórias. E é um poder muito grande. Porque eu falo isso. Eu escolhi ter uma cesariana, ok. É sua escolha. Respeitar a sua escolha é humanização. Só que o injusto, né? E aí a memória que eu tenho de ver as imagens, eu vejo com muita frequência de novo, de eu pegar aquela menina no meio das minhas pernas, trazer ela para o meu colo. Não tem nada a ver com amor com meus filhos, que eu amo todos loucamente, mas de trazer ela para o meu colo. É mais para você. Não, o cheiro nunca mais se esquece. Você nunca mais esquece. Eu falo isso muito assim. Aquela sensação da gente pegar. E a gente tá E literalmente, a Partolândia existe. A gente tá meio fora da realidade. Parece que na hora que você pega, parece que não existe, você não consegue enxergar as pessoas que estão à sua volta. Parece que é você. E aqui, é uma coisa, Rei Leão. É um poder. Gente, aquela cena do Rei Leão, não é, Tati? É uma coisa extremamente clichê, mas é um poder muito grande. Quando você pega seu filho e aquele calor daquele verniz, aquela coisa que você encosta, você fala, uau. Uau, exatamente. E o problema não é o desfecho. O problema é ter uma sociedade ou algo, ou profissionais que façam uma mulher acreditar que ela não consegue ou ela não gostaria de viver aquilo. Exato. Esse é o movimento que precisa ser contrário. Mas eu acho que essa é a mudança de pensamento que vem acontecendo. Porque a minha mãe teve 3 filhos. Minha mãe fala de parto natural com a minha mãe. Mas você tá doido? Nunca cogitei, nunca pensei, nunca não sei o quê. Eu fiquei, gente, de onde que tira um negócio desse, né? Tipo assim, então você vê que é de mentalidade, né? Não, mas sabe onde tira? Não é histórico isso. exatamente. Porque ela viu uma realidade de uma geração que vem atrás dela. Que era muito que sofrido. Muito. Exatamente. Quando eu falo que eu tive uma avó que teve 15 gestações, que teve 10 filhos, parindo em casa. E eles acompanhavam. Muita mulher morreu. Muito bebê morria. Tipo assim, muita mulher. Eu acho que a família em si acompanhava tudo aquele processo, pelo menos pelo que a minha mãe conta, porque era a bisa que ajudava na época e tudo mais. Então era tipo assim, o pau torando. Não, e era uma coisa assim. Tem que sofrer. Era uma coisa assim, tem que sofrer. Não era uma coisa assim, sofrer faz parte, ou doer faz... Não, tem que sofrer. Sabe aquele discurso assim que vem enraizado exatamente? Então é isso que a Tati está falando. É uma geração das nossas mães, que ainda. A minha mãe teve 3 também, mas foram 3 parto normal, porque minha mãe chegava nascendo. Mas também ia passar por uma cesariana, porque era aquela coisa assim, sabe? Você precisa sofrer para você ter seu filho. Você é mais. Não sei se é uma coisa, você é mais mãe, eu não entendo isso. É um pouco desse discurso histórico que vem dessa. Eu acho que de um machismo até, sabe? Eu acho machismo estrutural. Exatamente, eu acho que E aí, de quando machismo. a gente fala, né, Aninha, você falou assim, minha geração, e aí esse medo da dependência, talvez esse seja um ponto que quem estiver escutando, a gente não vai ficar dependente dos nossos filhos. O poder, esse empoderamento vai trazer isso. Entender que a gente vive numa sociedade permeada por um machismo estrutural e que quando a gente se mune desse poder de informação e que a gente está perto de pessoas que vão caminhar junto com a gente, eu quero ser mãe de 3, eu quero ter minha empresa, eu quero dar aula final de semana e de noite, eu quero amamentar até hoje, que a minha de 2 anos, 2 meses, ainda amamenta até hoje. Isso é conflitante. Exato. Mas isso é possível quando eu entendo que eu não sou a única responsável por essa criança. São várias pessoas que são responsáveis por essa criança. E se alguém olhava para o pai e falava, que bom, que marido bom que você tem, ele está fazendo mais do que a responsabilidade dele mínimo. De cuidar. E ele está pegando, né? E ele está aproveitando algo que muitas outras gerações de homens não tiveram oportunidade de estar próximo de seus filhos. Eu acho que as mulheres hoje, tipo assim, pelo menos as adolescentes, estou falando aqui das minhas amigas, do meu ciclo de convivência, eu acho que a gente já está tão preparada por tudo que vinha acontecendo, né? Tipo assim, e a mulher faz isso, e a mulher não pode trabalhar, e a mulher não sei o quê, mas ao mesmo tempo a gente é empoderada, a gente quer conquistar o mundo, a gente quer ser mãe, e o homem, a gente não sabe se ele vai estar ali ou se não vai. Eu acho que a gente já meio que se blinda de tudo isso. Então, acho que talvez por isso esse pensamento, né? Porque a gente já pensa, com certeza, não vou ter um pai presente, né? Por mais que eu sonhe e almeje, eu vou criar ele sozinha, talvez eu não vou ter rede de apoio. Eu vejo que é tipo
pensando no pior. Eu tenho essa sensação conversando com a galera da minha idade. Tipo assim, que o povo fala, não quero, não vou, pensando nisso. Tipo assim, como se fosse acontecer, com certeza. E o nosso movimento vai ser pra isso. Não é assim. Não, vamos quebrar esse ciclo. A sensação que eu tenho já tá quebrado. Já tá tipo, quebrado. não é que a pessoa não quer, mas ela já tá tão atolada de coisa ruim, de um histórico ruim, que ela já se blinda. Então ela já fala que ela não quer. Mas eu acho isso. A gente tem que quebrar esse ciclo. E é isso que a Tati falou brilhantemente. A informação te dá esse poder, sabe? As escolhas que você faz para você mesmo te dão esse poder, sabe? Você saber que não é assim. Eu também sou assim, Tati. Eu trabalho com fotografia de parto. Eu sou mãe de 3 filhos. Eu trabalho com fotografia de parto. Eu tenho um estúdio fotográfico. Hora, né, não, que não tem hora. Não tem hora. A gente vai de madrugada e com o menino pequeno. A Andressa também da Felite. Eu lembro que a Andressa, com 15 dias de puerpério, ela estava com a filha dela no UTI. E ela fotografando, ela filmando um parto dentro do maternidade. Como ela estava lá dentro, tinha uma cliente dela, falou, eu vou. Então, assim, nós somos assim. E nós, por trás, temos maridos bons. Ok, nós temos pessoas boas que nos acompanham, mas, principalmente, nossos filhos têm pais, sabe? E essa é uma obrigação paterna também. Então, a obrigação paterna de cuidar dos filhos, ela precisa ser entendida que a mulher, sim, ela é responsável, mas o homem também é responsável. E eu acho que muito dessas crenças que vieram da dor feminina, do poder, é muito desse machismo estrutural que a gente precisa desconstruir. Sim, com até certeza. Em relação à amamentação. A gente entende que a responsabilidade não, que ali criou-se um afeto. Mas, poxa, o pai pode assentar do lado, ele pode trazer um copo d'água, que a gente sente muita sede. Por que a gente sente sede, Tati? Por que tem Porque essa gasta questão? a água do organismo para produzir leite. É mesmo? 80% do leite é água. Olha que legal, porque a gente sente muita Muita, sede, Ana. sim, Quando a sim. gente amamenta, a gente dá muita sede. A boca da gente fica seca, né? Exato. Então, assim, do marido entender, dele trazer uma água. Então, assim, daquele participar daquele momento. Tem homem que tem ciúmes da mulher com o filho amamentando. Não acontece isso, Tati? E o movimento é maior ainda, porque se a gente pensa nisso, às vezes, eu falo isso entre profissionais da saúde que lidam com a amamentação. A gente tinha um discurso, uma época, que é pensando assim, vou lutar por 6 meses de licença maternidade para mulher, para todas, porque é só 4 aqui, isso impacta a amamentação. Mas a gente para pensar, será que isso é uma maneira de lutar pelo que a gente quer? Pensando que a amamentação é algo estrutural, e eu quero uma mulher empoderada que tem o seu trabalho, autônoma. Hoje a gente tem uma taxa de desempregabilidade altíssima na faixa etária de 20 e poucos a 30 e tantos anos. Por quê? Porque as mulheres saem caras para as empresas. Então, elas deixam de ser contratadas. Se a gente amplia a licença maternidade, será que a gente está apoiando mulheres empoderadas ainda, e mulheres perfeita. com... E aí a gente busca outros recursos, porque tem outros. E não existe uma verdade, mas países, igual Espanha, tem 4 meses. Uma mulher engravida, ela tem 4 meses de licença maternidade. E o homem tem 4 meses de licença paternidade. Não é aqui que é 5 dias. Sim. Porque quando eu falo com o homem que ele tem 5 dias de licença, eu já estou inferindo para ele que ele não tem muito o que fazer. Exato. Não é importante. Não. E isso está incorporado. Então, se cada um tem 4 meses, o custo daquele homem para aquela empresa sai igual para aquela mulher. Perfeito. Sim. Eles decidem quando tirar. Isso é um movimento social, político, que movimenta o que a gente quer. Nossa, eu nunca tinha parado pra pensar nisso do Brilhante. pai só com 5 dias. Tipo assim, é como você falar, se você não importa. Tipo Exato. assim, Pode ir embora. E daí você, nesse processo que chegou... Não é ótimo? Na hora que o bicho pega, tem que ir embora. Exatamente. 5 dias ali, gente, bonitinho. Chegou o pacotinho, Porque gracinha. o bicho pega mesmo depois do quinto dia. É exatamente Apojadura isso. e Apojadura e a cólica e o não sei o quê. E o... Pega Acabou. depois do Aí quinto vai dia. trabalhar. Mas aí o marido fala, desculpa aí, hein? E aí, como ele vai trabalhar, ele tem que dormir mais, aí você incomoda ele menos, aí você não fala mais com Não ele, é? aí ele não participa, ele não te ajuda. Como é que você pede água Ai, pro cara de tadinho. madrugada que vai ter que acordar pra trabalhar? Mas tadinho, ele tem que acordar pra trabalhar. Exatamente, entendeu? Isso, está incorporado, é social. E faz a gente movimentar algo que vai ainda reforçar mais isso. Exato. Isso não pode, sabe? É falar de política. Exato. Falar de parto, de amamentação, né? De movimento, de empoderamento, de feminismo.
Isso tá em volta dessas histórias. Legal. A Paula comentou um negócio ali, daquele negócio do ciúme, do bebê e tudo mais. Fala um pouquinho mais disso. Tipo assim, que eu fico vendo umas trends no TikTok. Eu achava que era só brincadeirinha. Mas olha pra você ver. Mas falta poder. Né? E falta empoderamento pra esses homens também. Empoderamento de saber o lugar dele. Mas conta um caso aí pra gente. Aí o cara falou que a mulher queria que parasse de amamentar por causa do quê? Mas aí a gente entende todas as histórias possíveis. Eu tenho uma, sabia? E conta uma, gente, pelo amor de Deus, de um homem com ciúme de amamentação. Eu tenho uma muito triste, assim. Olha, Tati, olha que loucura. Eu não fazia newborn no estúdio ainda, isso tem muitos anos. E aí a gente foi fazer o quê? Eu lembrei. Fui fazer um ensaio newborn. E era um bebê que estava com um pouco de cólica e tal. A gente estava na casa de uma outra pessoa, fazia newborn na casa. E a mulher, às vezes, quando ela tá muito assim, às vezes ela tira os 2 seios. Sim. Porque às vezes só do sutiã encostar dói. E quando chega a hora do bebê mamar, que seu corpo fala, pinga, né? Que às vezes pinga, o outro, e às vezes a mulher tira os 2 seios e fica ali. Gente, tá amamentando, somos pessoas ali. E aí o marido ficou incomodado com aquilo e falou assim: olha, você fica aí tirando seu peito de fora, eu queria ver se eu tirasse meu pinto de fora, se você ia gostar. Você acredita? Eu falei... Eu ia falar, tira aí então, que saco. É o quê? Se você dá tanto valor nisso, você tá achando que... É o quê? Tati, eu fiquei... E aquela coisa, quando acontece uma coisa muito impactante, às vezes você fica... Mesmo a gente que é empoderada, às vezes você fica assim... Tati, eu fiquei sem reação. Sabe aquela coisa assim, eu queria ir embora daquele lugar? Eu falei assim, meu Deus, essa mulher tá sofrendo. Com certeza. Porque se ele fala isso na frente das pessoas... Falou com uma pessoa que ele nunca tinha visto, sabe? Ele expôs a mulher de uma forma assim... Tanto que você vai ser pesado. Exato. Assim, isso é uma... Eu nem trabalho com amamentação, isso aconteceu comigo. Imagina as coisas que chegam. Aí a gente vem, que é outra busca da desconstrução dessa relação da sexualização da amamentação. Brilhante. A gente entra até naquela questão da amamentar em público, que tem uma pauta muito pesada sobre isso. Eu vejo que com o passar do tempo isso vem sendo mais normalizado, respeitado. Mas até hoje... Olha a galera ter lugar de amamentar no shopping, lugar família, mas olha não sei isso, o quê. Aninha, olha como volta o mesmo discurso que a gente faz. Eu luto por ter um lugar para amamentar no shopping. Aí a mulher entra lá, tem um container lá, onde que ela esconde lá dentro para ela amamentar. Peraí, é isso que a gente quer? É que essa mulher esteja empoderada o suficiente para sentar e falar assim, eu quero estar aqui, comer, tô lanchando, tô com as pessoas, tô escutando a música, eu quero amamentar o meu filho. E se ela quiser ir lá para o local reservado, que ela vá. Mas se ela quiser, né? Exato. Não é a gente construir e já embutir que ela precisa estar naquele local escondida. Porque a amamentação, isso é uma forma de sexualizar a amamentação. Eu acho que quem vai é pelo medo mesmo do julgamento, não? De tipo, sei lá. Não, eu acho que vai tipo uma precaução. Constrangimento. Não vai pelo medo, não. Acho que ela foi coagida e constrangida aquilo. E aí entra muito essa sexualização, que eu acho absurda, assim, em torno do ser feminino, assim, em torno do seio, sabe? Que é ridículo. Tipo ridículo. E se a gente entender que somos mamíferos, a gente tem toda uma construção por trás disso, sabe? Da necessidade dos nossos bebês inatas, de amamentar, de nutrir, que é uma coisa assim, né? Surreal de benefícios, de importância. O leite, ele é uma substância que a gente fala viva. Ele molda. Se o bebê está com a diarreia, no que ele mama a mãe, a saliva dele leva informação via peito que muda a característica do leite para atender. Não tem lata de leite que faça isso. Né? E, mais uma vez, o movimento não é contra a cesariana, não é contra leite artificial, de maneira nenhuma, que está aí para salvar bebês. Sim. Mas é contra a falta de informação, de apoio, de evidências, né? De empoderamento. Sim. Se a mulher quer viver aquilo que é lindo, é mágico, é transformador. Um poder de escolha genuíno e não uma coisa que é direcionada. E aí eu falo, Paulinho, o movimento que eu vejo hoje, talvez você vê isso por acompanhar mães no primeiro, segundo, terceiro filho, né? É que a gente vem numa geração onde a gente vê a família teve um filho e ela vê toda essa dificuldade, porque é punk, é muito difícil receber um filho em casa. E a partir daquele momento ela fala, pelo amor de Deus, que eu nunca mais vou ter mais nenhum. Que eu nunca mais quero isso de novo, que eu nunca mais... E aí aquelas que se dão abertura ou que significam aquilo e que têm um segundo filho, fala, meu Deus, todos deveriam ter oportunidade de ter um segundo. Por quê? Não é porque o menino vem diferente, não. É porque nós estamos completamente diferentes. Sim. E aí se você tem um segundo, você quer ter o terceiro, aí vai pro quarto. Aí hoje a gente vai comer...
Ai, lascou. Mas é isso mesmo, é um poder de, sim, eu acho que toda mulher merecia te dar a chance de ter um segundo filho, porque é uma desconstrução de tantas coisas, não que não seja difícil. Sim, aí tem outras dificuldades, dos ciúmes do irmão, disso, daquilo. Mas em todas as gestações vão ter, e todos os filhos vão ter, mas independente disso, assim, é um alívio, sabe? Falar assim, poxa, eu consigo realmente, sabe? E eu acho muito brilhante essa fala sua, Tati, porque eu recebo aqui no meu estúdio também, no estúdio de fotografia, muitas mães que já chegam no newborn com a opção do leite artificial, mas por uma escolha. Sabe? Então, assim, não é uma crucificação do que você não faça cesariana. E sabe uma coisa que eu falo muito? Às vezes as mulheres me procuram, como eu trabalho há muitos anos com as equipes de humanização, às vezes as pessoas, por opção, para uma mulher, por opção dela, ela quer uma cesariana. Ok, é uma escolha dela, ela estudou, ela tá. Se não foi uma imposição médica, se não foi uma desculpa médica, é uma escolha da mulher, ok. E ela fala, ai, Paula, eu queria muito, tal, mas eu optei pela cesariana. Eu não sei se as fotos ficariam tão bonitas. Sabe, aquele medo do julgamento externo, de falar. Eu falo assim, independente, a forma de nascer não interfere na importância daquele momento. Na história que vai estar contada. Vai ser o seu encontro. A mãe de cesariana também vai lembrar que ela segurou o filho, do cheiro. Assim, são momentos e são histórias e histórias. Se é uma escolha, ok, a gente respeita. Se você acha que para você não conseguiu, ou talvez, eu acho que na verdade não é a frase não conseguiu, né? Eu acho que a mãe que escolhe não amamentar, talvez ela não se informou, ela não foi apoiada o suficiente, mas ok, se foi uma escolha dela, a gente respeita, não é uma questão de imposição. Muito pelo contrário, nem de julgamentos, porque nós mulheres não julgamos mulheres, a questão é essa. A gente tem que aprender isso. A gente não precisa julgar. O mundo já julga demais, a família já julga demais. Dentro do seu núcleo ali, você não precisa nem sair para fora. Não é nem a internet que julga. É você, é o seu amigo, é a sua mãe, sabe? É a sua sogra, é alguém que te julga ali. E você já é muito julgado. Você não precisa de um julgamento externo, mas eu acho que o principal julgamento vem da gente, né? Assim, da gente entender que talvez realmente faltou informação, que realmente faltou apoio, que realmente faltou uma mão, sabe? Tanto que eu vejo que as mulheres hoje, à medida que vai passando e que elas vão tendo acesso à informação pelos canais de comunicação, histórias e afins, tem mulheres se dando segunda, terceiras e quartas chances. Assim como aconteceu. Então, tipo assim, só aproveitando a chance, vamos dar uma chance da gente comer um açúcar? O que você acha? Lá vem, viu, gente? Lá vem. Eu tô sempre goelada no docinho, tá? Mas o almoço hoje ele foi tão pesado que eu vou te contar um negócio, viu? Deixa eu trazer pra mais antes dessa gravação que estávamos eu e Ana sentada batendo um tropeirão aqui. Tropeirão, Tati. Entendeu? Mas olha a sobremesa, Tati. Tati, esse aqui é do nosso assim, parceiro. Minha filha, convidadas ilustres. É sempre assim, ó. Olha assim, esse aqui é do nosso parceiro, é a Showcake, da Carol da Showcake, que tá dando super força pra gente. Arrasou. Olha aqui que delícia, são as sobremesas, depois você escolhe, pode ficar comendo à vontade. Obrigada, Carol, mais uma vez. Obrigada, Showcake. A gente vai deixar o @ do Showcake aqui, vai deixar tudo marcadinho. Não, gente, o pessoal da Showcake tá acabando com a gente, tá, Paula? Nossa, olha, não tem dia. Imagina, Tati, a gente grava toda semana, é isso aí, ó. Deus. Pode já pegar um aqui. Pode já pegar, pode ficar à vontade. E aí a gente se dá o direito, né, Ana? Exato. E aí, falando de te dar o direito, eu vejo muitas mulheres se dando novas chances, porque conhecem novas histórias, igual a gente falou que a conversa cura, então não deu certo com um, não foi como eu almejei, e aí descobre que é por falta de informação. Então, na verdade, eu descobri que poderia ter outro caminho, poderia ter outra saída, e eu acho isso importante também. Sim, sim. Porque... Tati, uma coisa que eu queria perguntar muito, que é o meu universo, que eu venho trabalhado muito, é a questão da amamentação com duas mães. Isso é muito legal da gente falar, porque eu trabalho com esse universo, eu vejo as possibilidades, eu vejo duas mães tendo filho, às vezes uma gera, a outra gera, às vezes as duas geram. É muito interessante esse mundo que a gente está vivendo, que eu trago também dentro do meu Instagram. Eu acho que o meu Instagram é 0 rótulos, assim. Eu falo sobre perda gestacional no Instagram, que é para gestantes, que pode chocar e que pode afetar, mas eu falo muito sobre isso. Eu falo sobre maternidade, sobre dupla maternidade, sobre duas mães, sobre dois pais, enfim. Uma vez eu fiz um post de duas mães que uma estava amamentando, a que não gerou. E como que isso é possível? Assim? Como que existe essa possibilidade de uma pessoa que não gerou amamentar? É lindo, né? A gente chama isso de indução da lactação.
é um trabalho que eu tenho feito muito também, e aí vai envolver, por exemplo, famílias de dupla maternidade, onde uma mãe gesta e a outra deseja ou compartilhar a amamentação, ou amamentar, ou às vezes são gêmeos, e aí realmente revezam nessa amamentação. Barriga solidária, então já atendi vários casos. Um mais recente foi de uma menina que aos 25 anos ela teve um diagnóstico de um câncer de ovário, e ela teve que tirar útero, ovário, e 10 anos depois agora, e ela conseguiu na ocasião fazer o congelamento dos óvulos dela. E agora, 10 anos depois, ela com o marido, a mãe dela foi a barriga solidária. E ela... Aqui no Brasil, a solidária é permitida, a de aluguel não. É o nome que se leva, né? Entendi. Então, aqui não se pode cobrar por isso. Então, o nome que leva a barriga solidária tem que ter um grau de parentesco próximo. Legal. Tem regras, assim, por trás disso. E vários outros países existem, né? Agências... Que já é uma coisa paga. Isso. Mas aí ela fez, então, o filho dela, o material genético dela, do esposo, fez a fertilização. A mãe dela foi a barriga solidária e a gente trabalhou a indução. Então, ela amamentou. Maravilhoso. Que história linda. Ela ficou na sala de parto, o bebê nasceu, ela fez golden hour. Ai, que maravilhoso! Ela trouxe o bebê na primeira hora que nasceu pro peito, já estava produzindo leite. E foi lindo. E aí são várias histórias como essa. Mulheres que adotam, né? Também podem fazer isso. A questão da adoção no Brasil, ela só é um pouco mais, né? Assim, dificilmente uma família pega um bebê muito novinho que vai querer o peito. E temos outras questões aí. Mas é super possível, né? E traz de novo esse poder, assim, de cuidado do corpo e do corpo nutrir outro ser. E tem que ser um trabalho a longo prazo, isso? A gente precisa de meses. Hoje a gente tem todo um trabalho, porque assim, uma mãe pegar um filho, né, adotar esse filho e amamentar, isso é histórico. Sim, assim, sim. Isso desde que mundo é mundo. Se uma mulher pega um bebê aqui, ele começa a mamar na Paulinha, ela vai começar a produzir leite ao longo dos dias, ao longo das semanas, porque só esse movimento estimula liberar prolactina, ocitocina, que são os hormônios que fazem produzir leite. Hoje a gente faz isso otimizando muito mais, que é com o uso de fármacos, simulando gestação. Então, eu sei que o meu bebê vai chegar, minha companheira está grávida e ela está com 3 meses. E aí ela começa já a fazer um trabalho agora, tomando uma medicação que simula gestação. Fantástico. Uma pílula que é uma junção de 2 hormônios que fazem a mama desenvolver, que é liberado pela placenta, mas ela não tem placenta. Então, ela começa a tomar esse remédio, esse hormônio, e ao mesmo tempo a gente começa a estimular a mama, e aí a hora que o bebê chega, ela já está tirando muito volume de leite. Fantástico. Você sabe que eu tenho um caso de 2 clientes, olha que legal essa, Tati, você vai saber me explicar também, que são 2 mães e são gêmeos. Só que um gêmeo gosta de mamar de mamãe e o outro gêmeo gosta de mamãe. Escolheu. Olha, confusão. De confusão de bicos, não é? E aí elas falaram, não, é porque o meu bico do seio mais pra dentro e o meu... E aí, gente, olha que danada, criança... E aí eles escolhem, assim, tipo assim... de fato, a gente, como é mãe, às vezes o nosso filho escolhe, às vezes, um seio, né? Porque nós não temos peitos simétricos, né? O nosso peito tem uma simetria ali até de bico, até de, sei lá, de tamanho, de volume. Um produz mais leite, eu gosto mais desse. E eu achei incrível, assim, porque a outra mãe também se preparou, mas só um bebê gosta de mamar com ela, o outro gosta de mamar. Ficou democrático ali, entendeu? Maravilhoso. Imagina se os 2 gostassem de mamar só em um. É o problema que ele ia arrumar. Eu lembrei muito, que é engraçado, né? A Tati, a gente vai falar sobre isso agora também, durante o programa. A Tati, ela tem um congresso. Chama Congresso Mame Bem mesmo? É o Congresso Brasileiro Mame Bem, isso. É um congresso. Fala um pouquinho do Instituto e também do Congresso. Eu tive a oportunidade de participar e é algo assim surreal, assim. É engraçado que é um congresso voltado para profissionais de saúde. Eu não sou profissional da saúde. Muita gente que estava ali também, que foi comigo no congresso, não é profissional de saúde, mas eu falo que quando a gente adentra num universo, que é o universo que a gente trabalha, independente de eu ser profissional de saúde ou não, eu trabalho com esse universo. E que a gente escuta, a gente toma uma aula. Então, eu falo, é um congresso voltado para profissionais de saúde, mas é um congresso que eu acho que todo mundo deveria participar. Porque é uma aula de diversos temas, de assuntos, assim, brilhantes a serem abordados, assim.
E eu lembro que você falou sobre isso, sobre confusão de bicos. Teve uma palestra falando sobre confusão de bicos. Na hora, olha só, eu sou fotógrafa. Na hora eu falei assim, Tá deve ter sido vendo? confusão de Olha. Já tá dando diagnóstico já aqui pra... Deve das ser gates. confusão de bicos. Isso é muito, muito legal. Tati, então fala um pouquinho desse congresso, que teve uma pausa aí na pandemia. Teve. A Neopodil, um instituto, né? Ele surgiu pela chegada do meu primeiro filho. Então, foi pelas dificuldades que eu vi uma maneira de empreender. Então, de trazer um conhecimento que eu tinha da minha formação, de lidar com a amamentação, do conhecimento da formação científica. E a gente começou com vários cursos de formação. A gente já formou mais de 4.500 consultoras de amamentação. Maravilhoso. A gente já teve mais de 7.000 alunos dentro das nossas formações que a gente tem. E aí, em 2017, a gente teve esse movimento. Eu falei, vamos organizar um evento para reunir principalmente os nossos alunos. E aí veio uma surpresa grande, que eu esperava reunir pouco mais em torno de 100 pessoas proporcionalmente. E aí a gente, com um mês, já tinha lotado as vagas, trocamos o local. Eu lembro que era assim, era no Teatro X, aí passou a ser no auditório tal. E aí foi assim, ó. Foi e aí só a crescendo. gente já reuniu dessa primeira vez muitos profissionais que não tinham conhecimento, não tinham feito curso, assim, veio por esse movimento todo. E aí, em 2019, a gente teve de novo bianual, né, num grande hotel aqui, reunimos mais de 700 pessoas. E esse ano, era para ter tido o ano passado, mas a pandemia não deixou. Esse ano a gente vai É bom que deixou a galera com um gostinho de quero mais. Estamos ansiosas. A gente vai encontrar de 16 a 18 de novembro aqui em BH, no Sesc Palladium, que é o nosso, né, um dos maiores teatros aqui mais lindos que a gente tem. A capacidade Expectativa de público, já ia perguntar. 1.200 Show de pessoas. bola. E estamos muito otimistas, assim. E vai ter espaço para exposição, claro, né? Que vai ter que estar todo mundo lá lindo, maravilhoso. Então, pra galera aí que já ficou interessado, tem que ser da área, ou se quiser começar a ingressar na área, já pode o congresso é participar aberto também? para todo mundo que tem interesse nesse universo materno-infantil. Perfeito. A gente vai lidar e a gente fala de parto, a gente fala de feminismo, a gente fala dessa relação dos antirracismo dentro desse conceito, né? De trabalhar o maternar, as violências no maternar. Sim, sim. E, enfim, manejo da amamentação, tudo um pouquinho. Legal. Tati, o Instituto também, ele tem curso de pós-graduação, não é isso? Para as pessoas. Ele não só cria, ele habilita consultoras de amamentação, como você dá aulas em todo o Brasil, né? Você dá aula. Isso, a mulher viaja, viu? Eu ia falar, Tati, Pois é, faça seu viajar. publi aí, Tati. Tem mulheres de todo o Brasil te assistindo, Menina, quem sabe? Eu viajava muito, era avião. E a pandemia veio, né? E veio também dando uma sacudida, assim, na gente. Principalmente nessa questão da acadêmica, né? A gente viu que a gente consegue também alcançar muitas pessoas e fazer um trabalho bacana por outras vias que não seja só presencial. Sim. Então, hoje a gente retoma com os cursos presenciais, temos em várias partes do Brasil, aqui em BH, a gente está de sede nova aqui, Perfeito. linda, e mais muitos cursos e formação online. Então, hoje a gente tem várias turmas online, e a gente está passando por um processo de crescimento também, de tornar o Instituto Mami Bem provavelmente uma instituição de ensino superior até esse final do ano. A gente já vai estar tudo pronto para poder compartilhar com todo mundo. Enfim, tá uma caminhada. Empreendedora aí. ela. Que isso, Falei, empreendedora. E além Criou de tudo, instituto, criou evento, vai Não, criar e faculdade. deixa eu te que falar, isso? ela tem uma editora de livro. Ela ainda tem isso também. E a Tati tem um livro. Devia ter trazido o livro. meu Deus, é eu tenho verdade. também, mas é esse aqui, ó. Quer ver qual câmera que a gente pode mostrar? Mostra aí pra mim. Ai, a gente podia sortear ele no nosso Instagram, não? Claro. Mas esse aqui é um livro meio para profissionais, Pra profissionais, né? não. Mas é um Deixa eu ler o livro que é uma título. linguagem Olha que legal. bacana. Dá ali para. É o Tratado Especialista em Cuidado Materno Infantil com enfoque em amamentação. E vai ter volume 2. E é capa esse ano. Olha e é lá, ó. capa aí feita pela Paulinha. Né? Essa capa também Focou é aí, minha. Essa foto é Sidney? minha. É. Focou? Foto da Paulinha, da Fernanda e do Noah, que é uma história linda também, de dificuldade de amamentação e que buscou, é profissional da saúde. Eu mostro? Ah, então tá. Pode me dar aqui. Então. Mostra daqui, Johnny? Acho que vai ficar melhor. Aqui, ó. Ai. Deu? Super. Oi?
Essa capa linda. Então, é o Tratado do Especialista em Cuidado Materno Infantil com enfoque em amamentação. Aqui, ó, Tatiana Vargas Castro. Chiquérrima. É um livrão grande. Esse livro é livrão, lindo, lindo. É um livro grande, assim. Nossa, muito lindo. Muito lindo. E vai já ter o volume 2. Eu lembro que no congresso foi o lançamento e, tipo, tinha filas, minha filha. Tinha pra galera filas, pegar. tá? E a Tati tava dando autógrafo, tava dando famosa ela, dedicatória. Teve noite de autógrafos e tudo. Mas Ai, merece, muito porque legal. é um livro, assim, muito importante, assim. É exatamente isso. É um livro para profissional, sim, mas é um livro materno, né? É um livro de cuidados maternos, né? Pra gente entender exatamente isso. Até porque a informação hoje está aí. Essa é a diferença. Tá fácil, né? Eu entro na internet e pego a informação. E as mães querem se informar, mas muitas das vezes fica perdida com tanta informação. Exato. Eu tava vendo uma série esses dias, aí a moça descobriu que tava grávida, eu achei engraçado que cortou a cena, ela tava numa cama assim, aí tinha um monte de livro assim de maternidade, e as páginas caindo, eu falei, o quê? Vai fazer o Enem? E aí ela lia, desesperada, grifava, mais ou menos isso hoje, né? Você não... Porque você consegue achar várias vias ali, né? Então, Exato. como é que você toma uma decisão? É confusão doida. Tati, o Instituto, ele tem as consultoras próprias ou hoje vocês indicam? Como Não, que a gente funciona? também faz assistência às famílias. Entendi. A gente atende famílias, faz consultoria de amamentação, trabalho de indução, é algo que a gente tem trabalhado bastante. Então, a gente tem uma equipe que faz assistência também direta à família e a parte de capacitação profissional. A ideia é que a mamãe procure vocês ali na gestação para que tenha o suporte assim que a coisa começar. Engravidou, é importante buscar uma consultora de amamentação, porque aí a gente vai conseguir entender aquela história e construir com ela já uma caminhada que com certeza vai ser muito mais leve, muito mais, né, cheia de informação para essa tomada de decisão, para esse empoderamento. Perfeito. Tem algum estudo, isso é uma curiosidade minha, pessoal, mas tem algum estudo que fala... Eu acho tão incrível. Eu já assisti muitos partos. Eu já estou chegando para lá de 1000 partos que eu assisti assim. Tati, em todos eles, eu me encanto. Porque o bebê procura o peito da mãe, assim. Ana, é muito já impressionante. nasce. Ele já nasce... E aí passa ali aqueles 15 minutos de adaptação, ambiência e tal, e aí ele já procura. E se ele está aqui, ele já vira. Tem algum estudo falando... É uma questão mamífera mesmo? É uma questão mamífera. É uma questão de sobreviver. É o quê, Tati? Esse instinto... Os nossos bebezinhos, a gente tem uma teoria que a gente... uma das coisas que a gente fala, conta para a mãe no período gestacional. É a teoria da esterogestação. Porque pela evolução das espécies, né, se a gente vê uma gorila parir e amamentar, é muito parecido com a gente. Sim. Se você pega um vídeo e fala assim, uau, meu Deus, o jeito de ninar o bebê, de segurar, de colocar... Obviamente que não dá pra gente comparar a gente com a gorila, porque a gente mudou muito, né? E aí, as grandes mudanças estruturais, fisiológicas, é a cabeça que cresce, desenvolve, passamos a ser seres pensantes, inteligentes, e o quadril diminuiu, a pelve diminuiu. Aí a cabeça cresceu, pelve diminuiu pra gente ser bípede. Não dá pro menino passar no tempo que deveria para ele desenvolver dentro da barriga. Então, a gente fala que os nossos bebês nascem antes da hora. Eles nascem naturalmente prematuros, mesmo sendo termos. Ah, é? E quando eles nascem assim, porque dentre todos os mamíferos, os nossos são os únicos, diferente do cachorrinho, do porquinho, do gatinho, que nasce, já sai lá e vai lá e pega sozinho. Se ele estiver sozinho, ele cai lá no chão, vem cá e busca. O nosso não dá conta de fazer isso. Exatamente. Ele precisa ser acolhido, ele precisa ser colocado no colo. E aí ele nasce mediado por reflexos. Então, ele precisa ser trago ao colo, e quando ele é trazido ao colo, ele coloca em ação os reflexos de sobrevivência que ele tem. Um deles é o rastejar, então ele realmente rasteja. Rasteja? Pra cima do peito da mãe. Exato, ele se arrasta. Acabou de nascer. Quando vai chegando perto do seio da mãe, tem o cheiro, tem a visão, por isso que a areola da mãe fica mais escura. Entendi. A gente tem partes do corpo que fica mais escuro, porque guia ele, aí ele vira para aquilo. E aí, no que ele vira e o rostinho encosta, ele desencadeia um reflexo que se chama busca. Aí ele abre a boca, busca no peito. Na hora que ele abre a boca, encosta o peito na língua dele, ele desencadeia um outro reflexo, que é a sucção, e ele gruda no peito e mama. Meu Deus. E tudo isso some, principalmente esse reflexo alimentar de sucção, some em torno dos 3 meses, que é quando a gente fala que finaliza o período de esterogestação, que a gente deveria ter uma gravidez que durasse 1 ano. Nossa Senhora. Só que como a gente não pode, porque senão o menino não nascia pela evolução, dura 9 meses, e a gente precisa entender que os 3 primeiros meses de vida da criança fora daqui, ele não entende que ele deveria estar aqui. Ele queria estar dentro da barriga de novo. Então, tudo que a gente faz para lembrar ele de dentro da barriga,
colo, ninar, apertar na mantinha, ninar, balançar. Isso faz com que ele acalente. Engraçado que os outros mamíferos é pouco tempo, não é? Tipo, o cachorrinho tem uma gestação, tipo, o que você falou de um ano, a nossa na teoria. Aí a gente vai variar muito de espécie para espécie, né? E olha que interessante, né? Só número até de tempo de gestação, mas tanto de peito. A gente só tem 2 peitos porque, teoricamente, a nossa gestação vai ter, no máximo, 2 bebês. Agora, a cachorrinha tem 10, ela tem um tanto de mamilo. Sim. Fantástico. E eu encontro todo dia mãe, que às vezes eu vou atender, que fala, nossa, Tati, eu tô na pujadura, meu menino nasceu, tem 4 dias que tá saindo leite debaixo do braço. E aí a gente vai ver ela tem uma mama aqui, que a gente chama de mama acessória. Por quê? Porque na evolução das espécies, a cachorrinha tem um tanto de mama que começa debaixo do braço. E vai fazendo isso. Chocada. Então, às vezes, eu encontro mãe que tem mama acessória debaixo do braço, a outra que achava que era uma pinta. Aí ela começa a dar leite, escorre leite. Eu nunca vi isso na minha vida. Eu já vi. Muito. Que legal! Isso é uma mama acessória. Gente, comenta aí, por favor, se você já teve uma mama acessória e me conta essa história que eu achei. Fantástico isso. E olha como é lindo. Evolução das espécies aqui. Demais. As demandas que vão mudando. Não, e essa questão de, tipo assim, dos outros mamíferos já terem a condição de procurarem a mãe, isso separa o nosso, se você deixa, ela vai morrer. Vai. Porque não tem essa condição. Por isso precisa de colo. Exato. E por isso alguém vira e fala assim, não deixa esse menino, tem que ficar no berço pra ele aprender, senão ele vai ficar manhoso. Se não existe, dá colo pro menino, daqui a pouco ele não vai querer mais. Na cabeça dele, ele tá perdido, ele não sabe nem Ele que tinha quer que estar ali. aquilo é importante pra ele sentir seguro, pra você também. Às vezes eu vejo mãe chorando que o menino tá lá no berço pra pegar, porque senão ele vai ficar manhoso. Pelo amor, pode pegar, é seu. Né? E daqui a pouco ele vai crescer, ter outras habilidades, não vai querer ficar nesse lugar mais, ao contrário. Exato. Daqui a pouco a gente vai querer o colo dele, ele não vai querer, não. Pois é. Vai querer estar lá em Dubai. Tá vendo? A outra tá com a síndrome do ninho vazio aqui do lado. É isso mesmo. Mas é isso Demais, mesmo, Tati. gente. Tati, fala pra mim os principais mitos que você fala assim, eu não acredito que alguém ainda acredita nisso, assim, que você ainda chegam pra você hoje em dia, assim. O que chega de mito, assim, tipo... É verdade que comer canjica aumenta o leite? É verdade isso? Isso aqui pra nós em Minas ainda é muito incorporado. É difícil isso, porque isso é tão... Falar de maternidade é tão local, é tão regional, é tão assim. Sim, eu sim. fui lá em Goiânia dar aula uma vez, uma pergunta, é verdade que suco de uva dá mais leite? Eu falei, mas não faço nem ideia de onde isso partiu, não. Assim, mas se você acha que dá, você gosta de suco de uva, então maravilha, pode tomar suco de uva. É mais uma coisa, às vezes, psicológica Hoje, ali. Paulinha, eu acho que a gente tá caminhando num momento, né, que é muito assim... eu posso comer, eu posso tomar café, eu não posso fazer isso. Gente, a gente pode tudo que a gente quiser. As evidências mostram, né? E aí, por uma questão de desenvolvimento de vida mesmo, se a gente voltasse para a roça, andasse de pé no chão, comesse o que a gente planta, a gente teria melhor qualidade de saúde? Provavelmente. Sim. Mas a gente não tem condição de fazer isso. Paga caro no orgânico aqui pra gente tentar diminuir os agrotóxicos, né? Mas hoje a gente tem um movimento, assim, da gente ver muito mais crianças com dificuldades alimentares, não aceita, só come o que é branco, só come o que é crocante, só que... E quando a gente vai, né, voltar um pouco na história, a gente vê uma criança que nunca pisou com o pé no chão, assim. Isso é determinante pra comer, isso é determinante pra comer. O nosso corpo, ele é algo que movimenta como de uma maneira síncrona mesmo, assim, sabe? Então, eu volto isso. Às vezes, eu chego na casa de mamãe que ela pergunta, minha mãe fez canjica. Será que eu posso tomar? Esse menino tem problema se eu tomar leite? Olha, você gosta de canjica? Isso faz bem pra você? A presença dela, o comer a canjica que ela faz? Não, eu gosto. Então, tá ótimo. Não precisa, ela não vai comer 2 litros de canjica assim no dia, como é o chocolate, porque aí a gente vai buscar evidências que pode soltar mais gás. Mas não é por aí, sabe? Eu acho que hoje o grande movimento é a gente entender essa mãe tem que comer tudo, tudo que ela gosta, até porque os movimentos que foram feitos, hoje a gente está vendo mulher engravida, deixa de tomar leite, deixa de comer queijo. Aí a criança desenvolve a PLV. Exato. Mas ele nunca teve oportunidade. Quando essa mulher está grávida, tudo que ela come passa pela placenta. Sim, sim. Lá dentro, vai cair lá no bebê. Isso é importante para ele. Isso é importante para ele se preparar para receber esses alimentos depois. Sim. Tudo que a mulher come enquanto ela está amamentando passa pelo leite, com uma barreira filtrada ali para isso. Mas isso faz parte pro aprendizado do bebê, né? Então, assim, obviamente que eu não estou falando, né, de drogas, de questões... A gente tem... Se uma criança tem uma alergia à proteína, essa mãe vai ter que fazer uma dieta. Mas eu acho que se a gente está falando em promoção de saúde, em bem-estar, né, a gente tem que entender que hoje a gente vê que
menos é causar o problema, sabe? No processo, Entendi, assim. perfeito. Quem sou eu para falar com uma mãe que fala para mim, Tati, mas eu tenho certeza que o dia que eu tomo uma canjica, eu produzo muito mais leite. Então, é você que tem certeza disso. Tá ótimo. Quem sou eu para falar que não, uma evidência científica mostrou se você tá bebendo água, você tá hidratado, você tá bem, você tá feliz, você tá dormindo. Isso produz leite. Às vezes a mamãe fica tão bitolada em entrar nesses padrões que... Ou não entrar, né? Ou falar assim, mas isso não adianta de nada, não vou acreditar. Se a sogra fez aquele leite, se a mãe fez a canjica, toma canjica. Você gosta? E, tipo assim, a pessoa começa a se podar de um monte de coisa que fazia bem pra ela, pro ser individual dela, e aí ela se poda daquilo, ela deixa de ficar feliz, deixa de ficar à vontade, e isso passa pra criança, né? Tipo assim, viver então mais tá infeliz, leve, sabe? Tá infeliz, tá estressada, tá ansiosa, tá não sei o que. Claro, a mulher não tá comendo nada, tá comendo só mato, tá bebendo 300 litros de água por dia. Não produz leite. E não produz leite. E a frustração ainda vem, dá 2 tapas na cara. O hormônio a ocitocina, que é o hormônio do amor, tem que estar feliz. Se eu tô estressada, cortisol, adrenalina, não vai fazer leite. Nossa, você falou uma coisa Então, perfeita. assim, A pessoa faz tudo que tá escrito lá e não tá feliz. Aí lascou. Pronto. Exatamente. Não fez o principal. É isso. Brilhante. Demais. Menos regra, né? Mais viver esse processo de uma maneira mais leve, empoderada. É isso que eu ia falar de novo, já ia repetir a palavra. Não tem jeito. Tomando sabe? as suas escolhas, tomando as suas escolhas. Gente, o resumo dessa conversa de hoje foi: seja empoderada. Então, resumindo, E tenha... informada. Empoderar. Muito Eu acho que depois de informada, você vai ser empoderada. É Muito. meio que um Exato. ciclo. A informação que leva a esse empoderamento. Exato. Porque você vai tomar suas próprias escolhas e aí quando alguém vier falar abobrinha na sua cabeça, você vai falar: estou fazendo porque eu quero, estou fazendo porque eu gosto. E acabou. Tirou um peso das Estou costas. fazendo o melhor pra mim, né? É Exatamente isso. Eu acho que a gente tem que entender isso também. A mãe, ela faz o melhor que ela pode também, né? Sempre. Na intenção de acertar. Mas você que está vendo, você que ainda não é mãe e tudo, informe, ajude a sua amiga, sabe? Eu acho que é isso também. A gente tem que criar uma rede de apoio, né, Tati? Não depende só da mulher aquilo, não. Porque, às vezes, a mulher, realmente, ela não se informou, mas tem alguém que se informou e fala assim, olha, eu tenho uma amiga, tal, que eu ouvi falar, existe uma consultora de amamentação, existem muitas pessoas muito boas, assim. A Tati tem um instituto, não é só uma... Ela tem um instituto voltado para isso. Olha quanta coisa científica, histórica que a Tati nos trouxe aqui hoje, que mudariam, assim, que mudam a nossa cabeça. Por isso que eu falo que esse programa... esse podcast é bom para quem tá ali, mas é maravilhoso para quem tá aqui, né? Não, pra mim, gente, adorando, um né? aprendizado maravilhoso. Vocês me segurem, tá? Vocês me segurem, que eu tô ficando Tati, para ser uma preparada. consultora... A gente tá acabando, tá, Tati? Desculpa, eu sei que você tá meio ocupada aí. Para ser uma consultora de amamentação, ela precisa ter uma formação prévia, ela precisa ser formada, por exemplo, em fonoaudiologia, ela precisa ter uma formação prévia. O que ela precisa? Aqui no Brasil, hoje, não existe a profissão reconhecida. Não existe, entendi. assim, não existe por exemplo, número de ocupação, não existe isso. Existe uma associação internacional que certifica consultoras de amamentação. Eu tenho essa certificação. Aqui em BH, eu fui a primeira a ter, por um tempo era só eu. Hoje a gente tem 2, 3 profissionais. Assim, é um número pequeno. Em Brasil, em termos de Brasil, são 70 profissionais. Nossa. Né, se a gente pensar. E a gente sempre estimula a buscar isso. Por quê? Porque ele já traz esses pré-requisitos. Porque, como não é reconhecido, fica difícil esse controle. Então, às vezes, tem pessoas que não têm uma formação da saúde, de base, assim, e começa a fazer o trabalho. E é importante ter ciência do impacto e da responsabilidade que tem a profissão. Então, eu acho que assim, ter uma formação na área da saúde, um conhecimento de base é muito importante, né? Então, a gente tem excelentes fonoaudiólogos, consultoras, pediatras, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiras, enfim, é um grupo fazendo um trabalho muito bonito em prol da amamentação, né? E atrás disso, por exemplo, a certificação internacional, ela é amarrada em algumas coisas importantes do tipo o não conflito de interesses, né? Como eu acabei de falar que a gente tem empresas violentas por trás desse neuromarketing em cima da gente, fazendo a gente acreditar que aquele leite talvez seja melhor do que o meu tá fraco para o meu bebê. Então, a gente trabalha muito, que eu acho que é um dos grandes orgulhos que a gente tem do Congresso, sabe, meninas, que ele é livre de conflitos de interesse. Então, a gente teve, esse final de semana, inclusive, um congresso de pediatria, que é o Brasileiro de Pediatria, que foi lá na
Natal e ele teve vários estandes fechados, porque eram de empresas que vendiam leite para criança. E é proibido, isso é ilegal, assim. Fazendo um marketing violento com os profissionais da saúde que vão atender essas famílias, sabe? E não é fácil. Sim. Porque se a gente pensar em curto prazo, a amamentação não dá lucro para ninguém. Se eu pensar em curto prazo, eu preciso menos. Quanto menos para o parto e amamentação, mais. Né? É mais a informação e não é recurso, não é utensílio, não é isso, porque sabe? É natural, né? Mas se a gente pensa em médio, longo prazo, é o que vai mudar uma sociedade, porque melhora a camada de ozônio, assim, né? A gente tem todo um desfecho que a gente consegue construir em cima disso. Mas é uma construção de um novo modelo de assistência, de enxergar isso, né? Estarmos todas juntas nisso. É igual o parto, né? O parto também não dá lucro, né? Por isso é o sistema. A gente entra no sistema, né? Exato. A cirurgia é uma cirurgia que dá lucro. Para os planos de saúde, então, parto não dá lucro, né? Demora, tem que ficar na assistência. Exatamente. Não usa bloco, não usa isso, não usa aquilo, sabe? Não usa os aparelhos. E não dá lucro, né? Mas se a gente pensa que essa mulher que foi por uma cirurgia ou essa mulher que não amamentou, ela vai ter muito mais risco de ter, por exemplo, uma infecção pós-cirúrgica, o bebê muito mais alergia, uma criança que vai precisar reinternar, uma criança que vai precisar... Eles não pensam. Se a gente faz um raciocínio um pouquinho assim, a médio e longo prazo, para os planos eles vão entender que era muito melhor incentivar isso, que sai muito mais barato. Entendi. É tipo um lucro ali, mas aí depois você tem um gasto muito maior. Sem pensar exatamente. Achei que essa conversa foi incrível. E em todas eu falo isso, né? Ai, gente, que saco. Mas eu queria que ela falasse duas coisinhas antes dela empoderar as mulheres aí, a gente poder encerrar. O que jamais a gente deve falar para uma mulher que iniciou esse processo de amamentação? Sabe, tipo assim, às vezes a gente chega e solta aquele comentário que a gente acha que tá sendo legal, que a gente acha que tá, sei lá. Eu acho que a grande... você não fala, você não devia ter feito isso. Entendi. Se ela fez... Foi porque ela precisou, porque ela quis. Eu não preciso ficar remoendo algo que foi. Então, eu jamais falo para uma mulher, você não devia ter feito isso. Show. Eu acho que você... Se a gente fizer diferente, será que vai fazer mais sentido para você? Se você fizer... Eu acho que eu tenho muito cuidado. A gente tem muito cuidado com as palavras que a gente faz. Eu vejo que tem muito disso. A galera faz umas cartilhas. O que não falar para uma mãe de primeira viagem? Tem que ter esse cuidado, né? Porque, às vezes, numa brincadeirinha boba, a gente está machucando uma pessoa que está muito sensível, num momento muito sensível. Com certeza. Vulnerável. Sim. É o período de maior instabilidade psíquica e vulnerabilidade na vida de uma mulher. Também é científico isso. Que é o primeiro ano pós-parto. Perfeito. Então, eu acho que pra gente fechar com chave de ouro... Mais do que chave de ouro, foi lindo. Falei, eu quero essas mulheres poderosas. Gente, foi lindo. E aí, pra encerrar pro nosso público, manda uma mensagem aí pra empoderar as mulheres que estão nos assistindo aí, da forma que você quiser. E eu acho que é isso. A gente tem um lema na Mami Bem, sabe? Que eu escutei isso de uma mãe. Uma mãe que me buscou porque ela estava com uma dificuldade de amamentação. E no meu manejo, eu vi que algumas coisas estavam diferente do que tradicionalmente eu esperava. E aquilo eu ajudei, eu liguei para alguns profissionais e coloquei ela na mão de profissionais que ela precisava estar. E uma semana depois, ela teve um diagnóstico de um câncer bilateral nas mamas, com metástase óssea. Nossa. E o bebê dela estava com 30 dias de vida. Não. E ela teve no 2º Congresso Brasileiro Mami Bem, depois de 1 ano e meio lutando, ela já tinha tirado as 2 mamas, e lutando com a quimioterapia. E ela virou e falou, obrigada, você mudou o meu mundo. E a gente carrega esse lema, que a gente é capaz de mudar o mundo de alguém. Perfeito. Então, seja com uma palavra, com um ato. Infelizmente, no ano passado, ela faleceu, quando o filho dela estava para completar 3 aninhos. Mas ela falou... eu tive a oportunidade de ver ele crescer nos 2 primeiros aninhos de vida dele. Isso, para mim, era o que eu precisava, assim. Vocês mudaram o mundo dela e ela mudou o mundo de vocês. Não tenho dúvida. Maravilhoso demais. Nós podemos mudar o mundo mesmo.
Ai, Tati, que delícia! Muito obrigada. Foi muito legal, eu amei. Tipo assim, pra mim foi perfeito. Espero que pra todo mundo que tenha acompanhado a gente também. E agora eu já vou estar acompanhando nas redes sociais. Deixa lá, Obrigada, sigam lá o gente. Instituto Mami Bem. A Tati dá muitas dicas, muito legal. Tô muito feliz em fazer parte também, que eu sou eu dei aula no curso agora. Nossa, Que a Tati professora. tá abrindo lá, então tem o curso de fotografia. Legal. Olha que mulher Não, foda, tem não é? sem Fala. condição nenhuma. Que olha por outras mulheres. A questão é essa, assim, é muito legal isso. Então, é uma honra estar com você, assim. Quando você me manda mensagem, Paulinha, pensei em fazer a capa, eu já começo, tipo, aquela, assim, tipo assim, natural. Não, claro que não. Parece. Igual criança. Igual criança. Ai, meninas, eu amei. Mas é amei, isso. amei. Desejo Estarem com- muito sucesso e vida Obrigada. longa, né? O projeto de vocês, a caminhada, eu tenho certeza que vai ser. Obrigada. Que vai mudar muitas histórias, muitos Perfeito, mundos, perfeito. né? É isso que a gente está tentando. Congresso Mami Bem em novembro. Nós nos 16 vemos a antes, 18. mas nos veremos lá. Você vai, hein, Ana? Ah, pode ser. Pois Pode é, convidar. verdade, Podem me hein? convidar esse ano Ô, que eu gente, estarei monta presente. um mulherama lá, vai ter uma Nossa, mulherama imagina, lá. Vai ter uma mulherama Uai. foda lá, hein? E lá Uai. tem teatro, estúdio, a gente vai estar com o prédio inteiro do Uai. SESC. Maravilhoso. Não brinca não, Ó. que a gente tira o letreiro da parede aqui Agora? agora. Não, então pode dar mais detalhes que a gente vai estar lá. E assim, foi perfeito, conversa maravilhosa. Espero que o pessoal aí de casa tenha absorvido cada segundo dessa história que a gente teve aqui. Não se esqueça de compartilhar, gente. Envie para alguém, caso você, sei lá, lembrou da sua amiga, da sua colega, para todas as mulheres desse mundo. E um beijo para vocês. Muito obrigada, muito obrigada. Beijo, gente. Tchau, pessoal. Até o próximo programa. Tchau, Beijo. tchau. Tchauzinho.